O que seria o Fusion no jazz? O Fusion foi o último movimento mesmo, tecnicamente falando, de libertação para o jazz, que foi a fusão de todo e qualquer estilo musical com o jazz. Começou com o Lifetime, com Tony Williams, em 1967, que... Bom, só falando um pouco do Tony Williams, o Tony Williams foi um cara genial, que com 17 anos foi tocar no trabalho de jazz de maior prestígio no mundo, que era a banda do Miles Davis, que inclusive foi a melhor formação do Miles Davis, foi com o Tony Williams. Bom, ele quando estava com 22 anos, teve muito medo da carreira dele ser taxado apenas, como baterista do Miles Davis. Então resolveu seguir um caminho próprio. Ele se juntou com o John McLaughlin e com o organista, que eu não lembro o nome agora, que falha horrível, e fundou o primeiro trabalho de Fusion, que era uma mistura de jazz com rock. Ou seja, eram temas de rock and roll, algo bem parecido, lembra muito os temas do Hendrix, talvez um pouco mais pesados, com os solos improvisados de jazz. Dessa época teríamos aí o Mahavishnu Orquestra, talvez? Exatamente, o Mahavishnu foi depois. O Tony Williams demitiu o McLaughlin da banda dele e o McLaughlin fundou o Mahavishnu Orchestra com outro baterista sensacional, que foi o grande super-herói da bateria, o Billy Cobham, que é outro também com uma técnica surreal. E quais seriam assim, as características do Fusion na bateria? A questão técnica é o que eu estou te falando. Qualquer estilo que você estiver tocando, seja ele samba, rock, funk, enfim, música eletrônica misturado com jazz. Você teve evoluções posteriores do Fusion, como por exemplo o Ayrton Moreira, percussionista daqui de Santa Catarina, do Paraná, não tenho certeza, que foi para os Estados Unidos tocar com o Miles Davis, que daí fundou o trabalho solo dele com a Flora Purim, e foi um dos grandes nomes no Fusion mundial nos anos 70, tocando samba jazz lá. Mas o pessoal mais conservador acho que não gostou muito não do Fusion, né? Na verdade, toda inovação, toda quebra de paradigma tem sempre uma reação contrária. Tanto como foi desde a parte do swing mesmo, tinha um pessoal que não gostava, que não entendia a pulsação em 4, quanto do bebop, que o pessoal não entendia a condução no ride, quanto do cool jazz, que eles não entendiam todo aquele intimismo, ou no West Coast também, enfim. E muito menos no Fusion, que era uma coisa super... tinha um volume muito mais alto do que se já fazia, então taxavam de barulhento mesmo. Quais seriam os outros bateristas referência, além do Billy Cobham e do Tony Williams dessa época? Tá, você tem logo depois, grande baterista, o Steve Gadd, que ele fez um trabalho com o Chick Corea sensacional, principalmente do disco chamado Leprechaun, que é praticamente uma suíte em vários movimentos. O disco inteiro é interligado com uma questão de técnica assim, sensacional. Ele tinha uma técnica marcial mesmo, e também é outro que foi prodígio, tocou naqueles clubinhos do Mickey nos anos 50, 60, quando era criança. Enfim, e tinha uma técnica surreal e tinha uma visão de groove completamente diferente do que se tinha na época. Ele fazia levadas com as peças mais inusitadas da bateria. Coisas assim de pôr o surdo no primeiro tempo ao invés do bumbo e pôr a caixa em algum outro lugar e ir invertendo, e funcionava maravilhosamente. Tanto que até hoje ele é um dos caras mais versáteis para estúdio. Ele toca desde o Eric Clapton ao Paul Simon, ao Chick Corea, enfim, todo mundo. Mais fácil saber com quem ele não tocou. E o Dave Weckl? O Dave Weckl já foi a próxima geração, muitíssimamente influenciado pelo Steve Gadd, e também teve o Peter Erskine no meio da história, também com o Weather Report. Mas enfim, o Dave Weckl foi a grande sensação da bateria no mundo nos anos 80 até meados dos anos 90. Daniel, para a gente encerrar, qual seria os meios assim, de comunicação para o pessoal entrar em contato com você, para ter mais informações sobre o jazz, para ter aulas? www.verafigueiredo.com.br é o instituto, e lá você tem o link para minha página. Tem todos os contatos e telefones, enfim, todas as informações estão lá.